pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Thaís Lamônica, nutricionista, especialista em nutrição clínica e agora coach. Eu estou fazendo esse vídeo primeiramente para agradecer por todas as curtidas, por todos os comentários que vocês deixaram no meu primeiro vídeo. Foi um sucesso que eu nem estava esperando que fosse tão arrasador. Bom, o que eu vou falar hoje para vocês dicas valiosas com relação a como se comportar num restaurante por quilo. É interessante observar que a maioria das pessoas que inicia num emprego novo na qual elas precisam comer em restaurantes por quilo, elas acabam aumentando o peso ao longo dos anos. E estudos já comprovaram isso. 32% das pessoas que foram analisadas nesse estudo apresentavam ganho de peso gradativo depois que iniciavam a alimentação em restaurantes por quilo. Então fique atento, se você é uma dessas pessoas que acaba fazendo as refeições fora de casa, fique atento nas dicas que eu vou passar hoje para vocês. A primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui é com relação a tamanho de prato. Quanto maior for o tamanho do prato, instintivamente mais a gente vai comer e, consequentemente, mais calorias vão ser ingeridas ao longo do dia. Se essa caloria ela não está sendo substituída por uma atividade física ou de repente um gasto energético maior, essa caloria acaba sendo acumulada em peso. E isso acaba repercutindo o peso corporal que você tem habitualmente. Então, sempre que você for a um restaurante por quilo, observe se o tamanho do prato ele é equivalente ao tamanho do prato que você tem na sua casa. Segunda dica que eu vou te passar é com relação ao talher. Assim como alguns restaurantes colocam pratos que são maiores do que o habitual, o talher também vai acompanhar esse tamanho de prato. E aí, consequentemente, eu acabo colocando mais comida no talher, coloco mais comida na boca, engulo essa comida mais rápido e no final da refeição eu estou me sentindo muito mais satisfeito do que o comum. Tem muitas pessoas que associam essa sensação de distensão, de empachamento, com a presença de salitre na alimentação. Salitre, na verdade, é utilizado em cozinha, em indústria e não na área alimentícia. O que, na verdade, acontece, essa sensação de muita distensão gástrica, ela é em função de tamanho de talher mesmo e velocidade de refeição. Se eu coloco mais comida no talher, automaticamente a minha velocidade de refeição também aumenta. Terceira dica. Eu tenho muitos pacientes que se queixam que quando vão a restaurantes por quilo, a infinidade de alimentos, a diversidade de alimentos que tem nesse restaurante é muito grande. E aí o que normalmente vai acontecer é as pessoas acabarem pegando mais alimentos diferentes do que elas consumiriam habitualmente, porque em casa a gente não tem essa diversidade toda de alimentos e consequentemente isso acaba repercutindo também em ingesta calórica maior do que eu consumiria em dias corriqueiros. Então, a dica que é fundamental aqui é para que você fique de olho antes de entrar na fila de um restaurante por quilo. O que você pode fazer de repente é, ao invés de já entrar na fila, pegar o seu prato, o seu talher e ficar esperando pelas surpresas que vão aparecer no meio do caminho, é você tentar observar quais são as comidas que elas estão sendo distribuídas ali no dia. E mentalmente você já pensar, hoje eu vou pegar isso acompanhado disso, com essas opções de salada, para que na verdade você não se surpreenda e acabe pegando mais comida do que de repente você iria pegar. Então planeje-se antes de entrar numa fila de restaurante para que você não seja pego de surpresa, certo? Quarta dica que eu vou passar para vocês é com relação ao molho de salada. Tem algumas pessoas que acabam pegando a salada porque elas sabem que elas são mais saudáveis. Mas a salada ela não é muito palatável para algumas pessoas. Então a maioria acaba utilizando aqueles molhinhos de salada que estão dispostos em restaurantes por quilo e consequentemente utilizam esses molhos de salada para temperar a salada, deixar ela um pouquinho mais gostosa, né, na opinião de algumas pessoas. Acontece que esses molhos para salada eles são riquíssimos em sódio, riquíssimos em gordura e às vezes a gente não percebe a quantidade que está colocando desses molhos, mas eles acabam aumentando consideravelmente o valor calórico da preparação.
se eu estou aumentando o valor calórico que eu estou ingerindo, consequentemente eu aumento também meu peso. Então fique atento nesses molhos para salada, porque eles não são muito interessantes não. Quinta e última dica, que aqui eu acho que é a mais interessante, é a que costuma dar mais certo dentro de um restaurante por quilo. A dica que eu vou dar para vocês é de montagem de prato. Normalmente a gente sempre acaba orientando que a metade do prato sempre seja disposta de salada de folhas e de legumes. Dá sempre preferência para os legumes que são grelhados, que eles forem cozidos no vapor ou crus. E as saladas sempre tentem dar uma variabilidade nelas, sempre escolhendo mais ou menos 2 tipos de salada por refeição. Toma cuidado com os molhos para salada, logicamente, e com algumas preparações que são fritas, por exemplo, berinjela à milanesa, chuchu gratinado. Prioriza mais o simples dentro da preparação de saladas. Na outra metade do prato, a gente vai dividir esse prato no meio e 1/4 do prato a gente vai selecionar um tipo de carboidrato. Esse carboidrato pode ser um arroz, sempre dando preferência ao arroz integral por conta da saciedade, ou um macarrão, também do tipo integral, uma farofa, um purê, uma batata, uma mandioca cozida, enfim, sempre tenta dar prioridade para apenas um tipo de carboidrato e posicioná-lo sempre nesse 1/4 do prato que ficou limitante para ele. No outro 1/4 do prato, a gente vai separar e vamos colocar com feijões ou outros tipos de grão, como ervilha, lentilha, grão de bico, e uma preparação proteica do tipo carne. Aqui, quando eu digo carne, não é só a carne vermelha. Aqui pode ser uma carne de frango, uma carne de peixe, uma omelete, sempre tendendo a prioridade para as carnes que elas têm menos gordura aparente na composição e de preferência carnes brancas, porque elas também vão ter menos gordura internamente. Isso acaba sendo importante se a gente vai pensar num montante geral para evitar aí, o ganho de peso corporal. Sempre tentem dar prioridade para as preparações que forem assadas, grelhadas ou cozidas. Evitem as preparações fritas durante a semana, certo? Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, que elas são extremamente valiosas para as pessoas que acabam consumindo as refeições em restaurantes. Tentem colocar isso em prática no dia a dia de vocês e eu sempre espero um feedback do que vocês aprenderam, de quais que foram as mudanças que vocês tiveram com relação a essas dicas. Sempre vão me pontuando, porque eu acho que isso é super importante, tanto para o andamento dos próximos vídeos, quanto para saber mesmo se vocês estão aproveitando ou não essas dicas, certo? Qualquer sugestão pode deixar aqui mesmo na fanpage ou mandar um e-mail. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande beijo. Tchau, tchau.